Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com os estudos do canal Dois Filhos do Senhor e estamos nessa série de estudos Bíblia Fácil, tirando os óculos romanos. Hoje eu quero falar para você sobre o jovem rico. Muitos pregadores, ou pelo menos todas as pregações que eu já ouvi a esse respeito, tem falado sobre o jovem rico como um homem que perdeu a sua salvação. Ele perdeu a salvação, ele perdeu porque ele negou Jesus, ou isso ou aquilo outro. Mas será que é isso que a Bíblia está dizendo? Será que é realmente isso? Aquele homem, ele deveria, o correto a se fazer, seria ele ter, além do que ele já disse para Yeshua ou para Jesus, que ele já fazia, o correto seria ele doar os seus bens? Era isso que era para aquele jovem fazer? Eu convido você para lermos esta passagem sem os óculos romanos, ok? Pois bem, veja o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Pausa. Eu faço uma pausa aqui só para reforçar aquilo que nós já temos visto nos estudos. A visão da restauração é de que os mandamentos eles são válidos. E a graça, ela é algo que complementa. Há um vídeo no nosso canal, provavelmente vai estar indicando na indicação, aqui também, sobre essa questão da graça, a lei e a graça, ok? Então, eu só quero, para não alongar muito esse vídeo, chamar a sua atenção para isso. Quando chegam diante de Jesus, ele diz: olha, se você quer entrar na vida, viver verdadeiramente, viver eternamente, guarda os mandamentos. A igreja tem dito que os mandamentos não são mais válidos, mas não é o que Jesus ensina. Eles guardam os mandamentos. Os mandamentos são o quê? Moisés e os profetas estão tantas vezes citados nas passagens bíblicas como um meio de salvação, ouvir Moisés e os profetas, e nós sabemos que a graça nos ajuda onde nós falhamos, ok? Mas vamos voltar aqui para o jovem rico. Então diz assim, bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ok. Guarda os mandamentos. Versículo 18. E ele perguntou: quais? Jesus respondeu. Pausa, pausa, pausa. Muito bem, vamos lá. Interessante isso também. Olha, todo bom judeu sabe quais são os mandamentos, ou sabiam naquela época, né? Também, hoje também sabem. Talvez não se lembre de um ou de outro, porque como eu já disse, são 613 mandamentos, a graça nos ajuda nisso, porém tem algo muito interessante aí que Jesus já disse que se nós guardarmos os dois mandamentos, os dois primeiros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós já estaremos cumprindo os demais. Por que estaremos cumprindo os demais? Porque ele não disse isso, né? Ele disse que desses dois depende todas as outras. Se você faz esses dois, você está cumprindo os demais. E aí nós falhamos com certeza, mas aí a graça de Deus nos auxilia, ok? Agora aqui, o jovem pergunta para ele: quais mandamentos? Muito cristão poderia dizer hoje, né? Quais? Vou guardar os mandamentos, 10 que estão lá,
que estão citados, os 10 mandamentos, os mandamentos que estão lá em Levíticos, ou os 2 mandamentos só me basta, né? Como algumas pessoas acham que, olha, eu guardo os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Mas não guardo os básicos, né? O amor a Deus, como já disse no vídeo anterior, cultua no domingo e não no sábado, mas diz que guarda os mandamentos. Então é controverso isso aí. Agora vamos lá, que ele pergunta quais mandamentos. Então Jesus vai dizer aqui, olha, só isso, só ama o seu próximo, ou alguma coisa assim. Se Jesus veio abolir, que ele não veio, nós já falamos sobre isso, ele não veio abolir os mandamentos, ele diria isso. Mas veja o que Jesus disse, quando o jovem pergunta para ele quais seriam os mandamentos. Ele diz aqui, olha, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele disse aqui esses versículos aqui. Ah, mas Jesus não falou o sábado. Ora, nem precisava. Nem precisava. Eles já estavam. O sábado já era guardado. No sábado aqui era a coisa mais simples do mundo. Não havia necessidade. Não havia necessidade. É a mesma coisa que se você pega o ônibus para sua empresa, que é o ônibus fretado para sua empresa, aí você vai lá e fala, olha, fulano vai pegar o ônibus, lá vai começar a trabalhar na empresa, ó, você, quando chegar na empresa, você desce, viu? Não, ele vai ficar dormindo no ônibus. É lógico que ele vai descer, é óbvio. Então, olha, como que eu faço para trabalhar? Você vai lá, você pega o ônibus, tá? 7 horas você bate o cartão e tal hora você vai fazer isso, aquilo. Não, você pega o ônibus, você desce do ônibus, é óbvio que vai descer do ônibus no local ideal. Tá? É óbvio que o sábado está aqui dentro, ok? E por outras passagens mais que nós já vimos aí. No vídeo anterior você pode estudar que a gente falou bastante sobre isso. Então, Jesus falou, o que ele devia? Ele perguntou para Jesus, o que eu faço? O que eu faço para alcançar a vida? O que eu faço de bom para alcançar a vida eterna? Né? E Jesus responde para ele e disse, né, sobre os mandamentos, ele diz, olha, quais? Ele pergunta quais? Jesus fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Então, o jovem, ele diz para Jesus, olha, tudo isso que o senhor falou eu já tenho feito. Aí eu digo, novamente, o costume dos judeus de guardar o sábado era notório, era isso que se fazia. Ele então não matava, ele não adulterava, ele não roubava, ele não dava falso testemunho, ele honrava o pai e a mãe dele, e amava o próximo dele como ele mesmo. Aí o que acontece? Ele amava o próximo, né, vamos dizer assim. Então, ele fala, olha, tudo isso eu já faço. Estou salvo, então, né? Eu já faço isso. Na visão dele, ele fazia. Talvez ele já foi ali para esperar que Jesus falasse, olha, não faz mais nada. Você já está certinho, está joinha. Né? Porque ele tinha essas boas condutas, ele guardava a lei. Mas ele achava que guardava a lei completa. É o que ele achava. Mas não. Ele tinha uma falha que ele não reconhecia. Ele falou, eu já faço tudo isso. Só que ele não entendeu a parte do amar o próximo como a ele mesmo. Porque se ele amasse o próximo como a ele mesmo, que esse amor dele, olha, o próximo que está em necessidade, ele, para dar o que ele tem para os pobres, ele estaria suprindo essa necessidade. Ele não era perfeito. Ele não era perfeito. Ele era apegado aos bens materiais. Ele era apegado à sua riqueza. Ah, então ele perdeu a salvação, foi no inferno. Eu não sei, quem sou eu para julgar? Nós não podemos julgar pelo texto que não diz isso. Vamos voltar para o texto. Ele diz, olha, replicou o jovem, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser salvo, foi isso que Jesus disse? Jesus perguntou, se queres ser salvo?
Não foi isso que Jesus perguntou. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ok? Então veja que Jesus não falou, ó, se você quiser ser salvo. Ele falou, olha, ele guardava a lei, mas ele não era perfeito. Ele tinha uma segurança e um amor aos seus bens materiais. Agora, Jesus, eu acredito pela palavra que Jesus não esperava que ele fizesse isso. Jesus não deu um conselho para ele, falou, ó, faz isso para você ser salvo, hein? Se você não fizer, se desapega disso, para você ser salvo. Não foi isso que ele disse. Ele falou, olha, o jovem já era uma pessoa, um bom servo, vamos dizer assim. Ele amava o próximo, provavelmente ele ajudava o próximo. Provavelmente ele ajudava o próximo. Provavelmente ele cumpria essas leis que ele falou. Não deve ter mentido para Jesus. Ora, ele tinha que ser bom, ele tinha que fazer o melhor. E ele precisava de Jesus em sua vida para a salvação. Eu creio, isso não está escrito na Bíblia, eu creio que Jesus viu isso nele. Eu creio que esse rapaz esperava ser um modelo para Jesus falar, olha, está vendo ele? Seja como ele. É o que dá a perceber. Ele queria ser um modelo, ser um exemplo, mas ele não era. Ele era uma pessoa que fazia boas obras, mas que também carecia da misericórdia e da graça de Deus. Então Jesus ele diz para ele, olha, se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Você vai ser perfeito. Só que não há homem perfeito. Não tem como ser perfeito. Ele também precisava da graça de Deus e era isso que ele precisava de entender. Que diz assim, sobre o perfeito, né? O que Jesus... A palavra perfeito aqui, nesse caso, Novo Testamento, no grego. O que seria? Teleios. Levado a seu fim, finalizado, que não carece de nada, que não carece de nada necessário para estar completo. Se aquele rapaz doasse os seus bens, ele seria completo, perfeito, praticamente perfeito. E ninguém tem essa condição de perfeito. Paulo tinha um espinho na carne, e ele por 3 vezes orou e pediu, Senhor, tira esse espinho da carne. Jesus diz para ele, a minha graça te basta. Ele não pôde ser perfeito. Ninguém é perfeito. Ok? Então, dizer que aquele jovem foi condenado, eu acho muito forte. Ele foi convencido de que ele é um mísero pecador como qualquer outro. Ele poderia dar todos os seus bens e ajudar muitas pessoas? Poderia. Mas ele não iria fazer. Por quê? Porque ele amava aquilo que ele tinha. E não é errado você gostar do que você tem. Mas, porém, entretanto, nós temos que entender uma coisa. Todos nós precisamos da graça de Deus. Esse homem cumpria os mandamentos. Qualquer bom sacerdote que fizesse tudo o que ele faz, se sentiria um Deus da terra. Mas Jesus mostra, não. Ele ainda seria apegado a isso. E se tiver alguém que tem esse desapego e se doa demais, eu não quero citar nomes aqui, não quero denegrir ninguém, não é para denegrir, não seria para denegrir. Porque você largar a comodidade da cidade, a comodidade de tudo para viver ajudando pessoas necessitadas, é uma obra muito complicada, é muito difícil de se fazer, não é para qualquer um. Mas há um exemplo, que eu não vou citar nomes, de uma pessoa que se dedicou dessa forma. Talvez teve a coragem que esse jovem não teve no quesito dar-se. Foi viver com os
que estavam na miséria, em grande necessidade, viu muita gente morrer por causa da corrupção que há no mundo. Só que essa pessoa, muito considerada em muitos lugares, e tenho respeito pelo nome e a memória dela, como uma pessoa que se doou. Mas, infelizmente, ela escreveu umas cartas que duvidando da existência de Deus no final, porque ela não conseguiu compreender o amor de Deus, não conseguiu compreender a vida como um todo nessa questão. Então ela abriu mão daquilo que o jovem não conseguiu abrir. Eu entendo dessa forma. Não que ela fosse rica, mas abriu mão de muito luxo, abriu mão de muitas coisas, né? Muitas conveniências. Mas ela perdeu a fé. Então ela não foi perfeita. Ninguém é perfeito. Ok? Então nós não podemos acusar. E nem usar essa palavra para tirar dinheiro do povo também. Ok? Jesus simplesmente mostrou que ninguém nunca vai ser perfeito aqui. Somente quando ressuscitarmos. E porque ninguém é perfeito, há necessidade da graça. Todos carecem da graça de Deus. Devemos sim observar as leis de Deus. Elas estão aí para ser observadas. Mas somos salvos pela graça. Quando nós não conseguimos atingir um determinado alvo. Ok? Fique com Deus e até a próxima. Em nome de Yeshua HaMashiach.